é importante para a gente todos os dias ter um tempo de leitura da palavra, também é importante que a gente tenha esse tempo de louvor, esse movimento que implica em sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, amém? Você já agradeceu a Deus por isso? Porque você está vivo, porque você anda, por todas as coisas? Salmo 22 é um salmo que ele é profético, e o tema da mensagem de hoje é essa. É em cima do Salmo 22. E eu queria ler ele todo com vocês, embora a gente não vá falar sobre todo o Salmo propriamente dito, mas eu queria que você entrasse no mesmo espírito. Às vezes chega da rua, às vezes que conecta no YouTube, está um pouco agitado, tantos assuntos, né? E aí você agora entrou na presença de Deus, então se conecte ao espírito da palavra, através da leitura desse Salmo. Diz assim o texto: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio? Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram, mas eu sou verme, não homem, eu sou motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorre ao Senhor, que o Senhor te liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, Senhor, Tu mesmo me tirastes do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a Ti, desde o ventre materno. És o meu Deus, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros, sim, me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos touros de Bazã. Como um leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou como uma cera, derreteu-se o meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Eu posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força. Vem logo em me socorrer, livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste: na assembleia te louvarei. Louvem-no todos vocês que temem ao Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti, Senhor, vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem. Eu cumprirei meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e adorarão, e haverão de ajoelhar-se diante dele. Todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai, a posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E há um povo que ainda não nasceu, que somos nós, eu e você. Quando esse salmo foi escrito, se referia a nós.
proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Aleluia. Davi não sabia, mas o sofrimento dele era um sofrimento profético. Estranho falar isso, né? Um sofrimento profético. Algo produzido no coração de Davi pelo próprio Deus. Algo que Jesus, quando estaria lá na cruz, próximo da sua morte, muito próximo, depois de ter sofrido tudo que Jesus sofreu, foi exatamente a esse salmo que Jesus fez referência. Você quer ler comigo? Mateus capítulo 27, versículo 46. Exatamente a mesma expressão de Davi, lá do Antigo Testamento. Jesus agora, no tempo da sua crucificação, ele fala, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Que é exatamente a mesma expressão que Davi usou, profeticamente no sofrimento de Davi, e Jesus agora profeticamente declara do seu sofrimento. Porque há sofrimentos, sim, queridos, há sofrimentos que vêm da parte de Deus para as nossas vidas, e são sofrimentos proféticos. Nem toda a doença ou necessidade de cura que você busca, solução ou saída, ela propriamente pertence à maldade do homem ou à crueldade de Satanás, porém ela pode estar dentro dos propósitos proféticos de Deus para a tua vida. Afinal de contas, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas incluem as coisas do passado, incluem as do presente e incluem as que ainda vão acontecer. Jesus se encontrava em grande angústia, Davi também. Salmo 22:1, né? Bota lá, Jéssica, Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que está longe de mim nos gritos da minha angústia? A mesma coisa que Jesus falou. E a angústia produz consequências em nossas vidas. Quais são as consequências da angústia na minha vida e na tua vida? Aflição, sofrimento, sensação de espaço reduzido, ou seja, tu fica no aperto, carência. Tudo isso são consequências que a angústia produz em nossa vida. A sensação de angústia por causa de um desamparo, ou por causa de um afastamento, ou por causa de um sentimento, produz outros sentimentos que desencadeiam desse número 1, que é a angústia, aflição, sofrimento, aperto, carência. E a gente pode resumir tudo isso numa palavra só: dor. Dor. Chega, dói. E quem já passou por isso sabe muito bem do que está sendo falado. Dói. E Jesus na cruz, ele sentiu essa dor. Isaías no capítulo 53, dos versos 3 a 5, Isaías ele fala exatamente dessa dor que Jesus sentiu e aponta essa dor como dentro do propósito de Deus na vida de seu filho Jesus. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas doenças, enfermidades, e sobre si levou as nossas dores, os nossos maus. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, atingido e afligido por Deus, mas ele sofreu isso, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. A dor que ele sentiu, o castigo que estava sobre ele, foi que nos trouxe a paz. E pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Aleluia. Jesus sabe o que é dor. E essa dor, Jesus tinha que passar. Aquela dor de Davi, do Salmo 22, Davi tinha que passar.
isso que Jesus ele exclama, e por isso que Davi exclama da mesma maneira: meu Deus, por que me desamparou? Porque a gente acostuma com o cuidado de Deus em nossas vidas. Porque Deus sabe cuidar dos seus filhos, não é verdade? Deus sabe cuidar das nossas vidas. E a gente se acostuma com o cuidado de Deus. E quando não há esse cuidado, a gente fica muito atordoado. O quê? Deus me abandonou? Deus, meu Deus, é meu, né? É o meu Deus. Eu sou do meu amado. Meu amado é meu Deus. Ele é meu, eu sou dele. Então, meu Deus me abandonou. Então, quando eu não tenho, de alguma maneira, esta sensação da proximidade de Deus, e eu sinto então um abandono de Deus para a minha vida, eu me sinto que traído por Deus. Quem já foi abandonado sabe muito bem o sentimento do que é ser traído, ou o que sente quem foi traído. É um sentimento de abandono, é um sentimento de completa falta de importância. E Davi e Jesus falam exatamente a mesma coisa. Deus, você não está dando importância para mim, você me abandonou. Porque havia um sentimento de traição de Deus. Até porque a gente se acostuma a ser protegido por Deus. E como é que Deus agora vai falhar? Afinal de contas, Deus não falha. Como é que está falhando comigo agora? Outro sentimento que acontece quando nós nos sentimos desamparados por Deus, como Davi e como Jesus se sentiram, e quando escreveram exatamente isso: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ou em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Outro sentimento, além do sentimento de abandono, esse abandono que expressa essa característica da traição, é o sentimento de que Deus está longe. Está longe por quê? Porque não ouve. Eu estou falando, ele não está ouvindo. Está longe por quê? Porque não me salva. Ele pode ouvir, mas não está me ouvindo porque está longe. Ele pode salvar, mas não me salva porque está longe. Ele não está percebendo a minha angústia. Ele não está vendo que eu estou sofrendo tanto. E é nesse momento que este sentimento nos faz sentirmos vítimas. Vítimas da nossa própria história. O sentimento de que Deus está longe. Aquele que se sente vitimizado é aquele que se sente longe de Deus. Como Davi se sentiu e como o próprio Jesus se sentiu no momento da cruz, quando ele estava carregando cada um dos nossos pecados. Isso não é heresia que eu estou falando, não. Porque o pecado separa o homem de Deus. E naquele momento Jesus, ele sentiu a ausência do Pai. Por quê? Porque ele estava carregando sobre ele cada um dos nossos pecados. O meu pecado e o seu pecado estavam sobre Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que nós fomos perdoados. Se não tivesse Jesus carregado os nossos pecados, ele não teria experimentado esse abandono de Deus. Mas nós não teríamos recebido perdão, porque não teria sido morto na cruz o nosso pecado. Mas Jesus, ele como ovelha muda perante o seu tosqueador, ele passou pela separação da presença de Deus. Mas ele disse isso: meu Deus, você me desamparou? Meu Deus, você me traiu? Meu Deus, você está longe que não pode me ouvir, longe que não me salva, longe que não percebe a minha angústia. Se eu for ler o versículo 2 do Salmo 22, diz assim: meu Deus, Salmo 22, 2, Davi falando: eu clamo de dia, mas não responde, e de noite não recebo alívio. Perceberam aqui um tormento na vida de Davi? O rei, o homem segundo o coração de Deus, é um sentimento de que Deus, o seu Deus, o nosso Deus, não estava agindo. E não fazia nada, nem de dia nem de noite. E o sentimento que permanece, o sentimento que se mantém, é a dor que se aumenta. É a angústia que cresce. É a falta de expectativa que se prolonga. O sentimento de desamparo por Deus faz com que eu e você nos sintamos abandonados, que Deus está longe, que Deus não age e não faz nada. E o sentimento de que nós não recebemos alívio de um Deus que poderia fazer algo. A Bíblia não fala, Jesus não faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Então Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparou? Por que me desamparaste? Essa é uma crise, amados, que é provocada em cada um de nós pela falta de percepção do controle de Deus nas nossas vidas, pela falsa ideia de que nós não podemos sofrer, pela teologia equivocada e triunfalista de que herói da fé é aquele que mantém uma palavra de vitória contínua e constante e cuja vida o tempo inteiro vai dar certo. É por essas e outras que eu desprezo a teologia da confissão positiva ou da prosperidade. Para mim, herói é aquele que, ainda que passa pela dor, persevera, ainda que as águas tumultuem e espumejem, sabe que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aquele que vê 1000 caindo do lado, 10.000 à direita, e se sente: comigo não, eu serei inabalável, porque o meu Deus está comigo. Eu creio em um Deus que faz o que Ele quer, com quem Ele quer, porque Ele é Deus. E se eu não estou entendendo o sofrimento, e se eu não estou entendendo o que está acontecendo, e se eu não sei por que essas coisas estão sendo do jeito que estão sendo, os meus sentimentos podem apontar para qualquer direção que eles quiserem apontar, mas jamais eu diminuirei o domínio de Deus na minha vida. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça o que o Senhor quiser fazer. Nossos sentimentos não têm domínio sobre as nossas vidas, mas eles existem, estão dentro de nós. Então, eu queria dizer para você 3 coisas que você pode fazer quando você se sente desamparada por Deus. 3 coisas que você pode fazer. De onde que eu tirei isso? Do Espírito Santo que me inspirou durante a tarde. Eu fiquei aqui preparando essa palavra para ministrar agora à noite para o seu coração. A primeira das coisas é falar. Repita comigo: falar. A segunda, declarar profeticamente as promessas. Repete assim comigo: declarar profeticamente as promessas. E a terceira coisa a fazer é seguir com a vida, caminhar. Repete: seguir com a vida, caminhar. Abra agora no Salmo 62, versículo 8. Porque tanto Jesus quanto Davi falaram. Salmo 62, verso 8 diz o quê? Está escrito na palavra de Deus: confie nele todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Por que Davi não pecou quando virou-se para Deus no auge da sua emoção e falou: meu Deus, por que me desamparaste? Porque Davi, ele não estava quebrando a soberania de Deus na vida dele. Pelo contrário, Salmo 22, que lemos todo esse salmo, Davi fala: o Senhor foi fiel no passado, o Senhor respondeu para o teu povo: eu sou pecador, eu sou um verme, mas Senhor, não te afasta de mim, então eu te louvarei, eu vou testemunhar na igreja, eu vou testemunhar na Santa Assembleia, eu vou testemunhar entre o povo. E Davi nunca perdeu a perspectiva do controle, do domínio de Deus, mas ele não se oprimiu e deixou de falar o que estava sentindo. A religiosidade religião. A religiosidade faz com que pessoas que amam a Deus se calem diante das dores que sentem. Mas Jesus falou na cruz. Davi falou no Salmo 22. Jó abriu seu coração. Jó capítulo 42, versículo 1, a Bíblia fala: Senhor, e Jó derrama o seu coração diante do Senhor. Essa é a expressão no hebraico. Jeremias, se eu não me engano, Jeremias capítulo 12, eu não lembro bem, mas eu acredito que seja isso. Jeremias vira para Deus e fala: Senhor, tu me enganou. É isso mesmo, Jeremias 12. Quem sabe quem é Deus, sabe que tem liberdade de falar com Deus, sabe que pode ser quem é na presença de Deus.
Deus não chamou você para ser um super-homem, um super-herói, um super exemplo, uma super referência. Deus chamou você para ser o que você é, e não o que você não pode ser. E tanto você não pode ser, que foi Jesus quem teve que ser o que você não pôde ser. Precisamos aprender a falar e abrir o nosso coração diante de Deus. E parece que somos tentados continuamente a abrir o nosso coração diante de outras pessoas, reclamar, abrir o nosso coração diante daqueles que estão do nosso lado e expressar sofrência. Abra seu coração diante do seu Pai, fale com Deus, derrame o seu coração diante do teu Deus, tenha intimidade para entrar na presença do seu Deus. Eu tenho, funciona. Eu prego, se você fizer, vai funcionar. Primeiro, fale. 2, declare as promessas de Deus. Leia comigo 2 Pedro capítulo 1, versos 16 até 19. O que fazer quando eu acho que eu estou desamparado, desamparada por Deus? 2 Pedro capítulo 2. Eu vou ler aqui que eu não consegui achar na minha Bíblia, porque essa parte aqui está soltando as folhas, eu tenho que mexer mais devagar. Achei. 2 Pedro capítulo 2, verso 2 Pedro capítulo 1, versos 16 a 19. Agora sim. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando a gente fala para o que fazer, declarar as promessas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, da suprema glória, lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Se você não tem esse texto grifado na sua Bíblia, grife, queridos. Você fará bem se prestar atenção às declarações proféticas quando você estiver num lugar escuro, porque ela, como uma candeia, ela vai brilhar no lugar escuro. Se você se sente desamparado, desamparada por Deus, declare as promessas de Deus, porque no meio da escuridão as promessas vão brilhar na tua vida e o teu coração será clareado. A estrela da alva vai nascer no seu coração. Quais promessas? Deixa eu te sugerir 3. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. São tantas as promessas, só quero sugerir para você 3. Então vi novos céus. 21, capítulo 3. Capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia. Outra promessa de Deus que eu quero sugerir para você, Salmo 34, verso 18 e 19. Salmo 34, verso 18 e 19. Diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege, né? Versículo, eu não vou ler todo o verso, vou enxugar, né? Verso 19 apenas. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Verso 18, eu li invertido. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? E com essa promessa eu quero dizer para você
que tanto Jesus, que carregava os nossos pecados e não sentia a presença de Deus, quanto Davi, que se sentia muito angustiado pela perseguição que ele estava vivendo, embora os seus sentimentos estivessem declarando que Deus estava distante e que eles haviam sido desamparados, a promessa, ela nos aponta para uma direção de que quando nós estamos quebrantados, e ter o coração quebrantado é falar disso com Deus. Por isso o primeiro movimento é falar. Quando nós estamos com o coração quebrantado e falamos, o Senhor está perto de nós. Então mesmo que a minha alma não sinta, mesmo que o meu coração não sinta, isso não significa que Deus está onde a minha alma diz que está. Isso não significa que Deus se afastou como o meu entendimento se afastou. Porque Deus está perto daqueles cujo coração está contrito. Declare as promessas do Senhor, que serão como uma candeia que brilha na tua escuridão da tua alma. E por fim, Hebreus capítulo 10, versículo 23, onde está escrito, Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. És fiel em todo tempo. Aquele que prometeu é fiel. Vamos nos apegar à esperança. Declare as promessas do Senhor. Primeira, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Segundo, o Senhor está perto sim, mesmo que eu não sinta. Terceiro, Ele é fiel. Ele é fiel. E por fim, a última das 3 coisas a fazer quando nós nos sentimos desamparados por Deus é seguir com a vida, é ir caminhando, é continuar. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 25, está pertinho, que diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, pelo contrário, procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia está se aproximando. A primeira coisa que você tem que fazer no momento da tua angústia é vir a todas as programações que a tua igreja puder te oferecer. Tem culto segunda? Vai. Tem alguma coisa? Vai. Terça. Tem alguma coisa quarta? Vai. Tem quinta? Vai. Ah, mas tem 2 cultos de manhã e de noite. Vá nos 2. Não deixe de se congregar. Por quê? O que tem a ver? É orientação bíblica. Simplesmente vá e deixa que o próprio Espírito de Deus, que sabe fazer o que Ele sabe fazer, faça na tua vida quando você fizer o que você tem que fazer. Não deixe de se congregar. Segundo ponto desse último, que é seguir, continuar com a vida, ou seja, continuar indo na igreja. 1 João capítulo 2, versículo 24, diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram já há muito tempo, desde lá do princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Verso 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua segunda vinda. O segundo, eu vou continuar seguindo, eu não vou abrir mão da minha convicção da vida eterna. O meu sofrimento não vai fazer com que eu esqueça que eu vou morar no céu. O meu sofrimento não vai fazer eu me esquecer que a leve e momentânea tribulação são leves, porque vão passar, e são momentâneas, porque apenas por um momento não se comparam com a glória que há de ser revelada, a qual foi preparada por Jesus Cristo antes da fundação do mundo para minha vida. Eu sou salvo. Meu sofrimento não vai me deixar esquecer de que eu vou para o céu e eu vou caminhar seguindo na direção do céu. Por isso, Hebreus 10:39, retroceder não é uma opção. Nós, porém, Hebreus 10:39, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que continuam crendo, dos que creem e são salvos. Aleluia. Conclusão? Salmo 22, verso 22. Até fácil de decorar, 22. Salmo 22. Proclamarei o teu nome para os meus irmãos na igreja. Na Assembleia Solene, aqui, igreja, proclamarei o teu nome, meus irmãos. Na igreja, eu te louvarei. Nós cantamos a palavra, amém? Nós falamos aqui a palavra e já nós vamos cantar a palavra, porque nós cantamos a palavra nesse culto.
É exatamente o que a Bíblia diz. Eu louvarei ao Senhor na assembleia solene. Verso 25 diz assim: de ti, Senhor, vem o tema do meu louvor. Aleluia! E na igreja, na presença dos que te temem, eu cumprirei os meus votos.